Mensagem do Céu. Querido meu, querida minha, são 11h02 e nós vamos entrar aqui no tema do Seudat Mashiach, não é? Muita gente me escrevendo, Céu, o que é o Seudat Mashiach? E, querido meu, querida minha, nós temos de trazer isso com esclarecimento muito claro, que é a ceia do Messias, porque pelo que eu compreendo, as pessoas não conseguem assimilar a importância do Seudat, a fundamentalidade, eu diria para você, mais importante do que qualquer festa bíblica, mais importante do que Rosh Hashanah, mais importante do que o Pesach, mais importante do que Sukkot, mais importante, enfim, do que todas as festas, não é? É a celebração do Seudat Mashiach, que nós temos de celebrar a morte de Yeshua até que ele venha, não é? Aliás, ela aponta justamente para a volta dele. Querido meu, querida minha, qual é o problema que eu tenho de ensinar você? Eu não posso te ensinar sem o que está escrito, então você tem de ter um pouquinho de paciência, porque eu tenho de ler todo o texto. Não adianta eu ler para você parcialmente, ou eu falar, olha, vai ler em casa, vai fazer... para que eu possa te explicar, você precisa ler. E olha, eu estou lendo aqui nas escrituras da Rádio AMA FM, ou seja, não estou lendo nas escrituras que eu utilizo impressa, a Bíblia judaica completa, que é do David Stern, que é da editora Vida, e utilizo, na verdade, para os nossos estudos, meio do meu esposo, nossa família, também no grupo Som do Céu, o Ministério que o Eterno nos deu, nós utilizamos a Orthodox Jewish Bible, que é a OJB, somente traduzida para o inglês. É muito triste, mas é assim, e Baruch Hashem, que nós temos uma obra como essa em inglês. Queridos, vamos ler então Yohanan, João, capítulo 6. Eu quero que você ouça. Queridos, se você ouvir, se você tiver ouvidos para ouvir, nunca mais você vai ter dúvida do que é o Seudat Mashiach, o que é a ceia, tá bom? Yohanan 6, a partir do versículo 25. Quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, mestre, como chegaste aqui, quando? Yeshua respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando não porque vocês viram sinais milagrosos, mas porque vocês comeram pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem se lhe dará. Deus, o Pai, naquele dia, colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Então Yeshua respondeu, a obra que Deus requer de você é que você creia naquele que ele enviou. Gente, é tão difícil isso. Qual é a obra que o Pai requer de você? É que você creia naquele que ele enviou. Não é? É tão claro, queridos, é tão claro as escrituras que eu não entendo por que tanta coisa é feita ao redor da realidade, da verdade que é o nosso Senhor Yeshua. Versículo 30. Então lhe perguntaram, que sinal milagroso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? O que farás? Os nossos antepassados, eles comeram maná no deserto, como está escrito, ele lhe deu de comer pão dos céus. Declarou-lhes Yeshua, digo-lhes a verdade, não foi Moisés, quem lhes deu o pão dos céus, mas o meu Pai que lhes dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e que dá vida ao mundo, ou seja, o pão que ele está tratando é ele mesmo. Disseram eles, Senhor, dá-nos então sempre desse pão, falando do pão que ele havia multiplicado. Então Yeshua declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não me creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais o rejeitarei, pois eu desci dos céus, não para fazer minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou. Aí nós vamos parar só nesse pedacinho, já é complexo, né, querido meu, querida minha? Como é que pode Yeshua sendo o próprio Deus, como é que ele não está fazendo a vontade de Deus? Ele estaria, no caso, ele sendo Deus, não é? Então, como é que ele estaria fazendo a vontade do Pai, se ele mesmo é o Pai? É uma coisa bem complexa, não é? 39. E esta é a vontade daquele que me enviou,
que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ele está falando aqui a ressurreição que ocorrerá após o milênio, queridos, não é? No último dia de existência deste tempo que nós estaremos encerrando na história da humanidade. Versículo 41. Com isso, os judeus começaram a criticar Yeshua porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: esse aí não é Yeshua, o filho de Yosef? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como é que ele pode dizer desci do céu? Respondeu-lhe Yeshua: parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu então ressuscitarei no último dia. Está falando a esta geração, está falando aqueles dessa geração, porque nós temos uma ressurreição dos mortos antes do último dia, não é, queridos? A primeira ressurreição dos mortos no período logo sequencial a esta grande tribulação que está por vir. Versículo 45. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados de Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai, senão aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Eu asseguro-lhes que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas eles morreram. Todavia aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne, e eu a darei como minha vida pelo mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos? E Yeshua lhe disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, vocês não vão ter vida em você mesmo. Queridos, olha a importância do seu date. Eu vou ler de novo. Yeshua lhes disse no versículo 53, eu lhes digo uma grande verdade: se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não terão vidas em vocês mesmos. Queridos, há pessoas aí que negligenciam o seu date, não é à toa que ficam realmente sem ter nenhuma firmeza para seguirem a sua vida cristã ou seguirem a sua vida messiânica. Todo aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Ele estava falando para aquela geração. Pois a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim, então eu permanecerei nele. Querido meu, querida minha, olha a importância do seu date. Você quer Yeshua na sua vida, habitando na sua vida? Você tem de participar do seu date, você tem de participar da ceia do Messias, você tem de participar do que você chama aí de Santa Ceia, não é? Versículo 57. Da mesma forma como o Pai que vive em mim enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta desse pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isto, muito dos seus discípulos, não é dos concorrentes não, dura essa palavra, quem poderá suportá-la? Queridos, até hoje muita gente tem deixado Yeshua por causa da dureza dessa palavra, principalmente em relação à lei Kashrut, que nós já tratamos com você, imagina, como se nós fôssemos canibais, né? Ou seja, nós vamos ter que comer da carne, nós vamos ter que beber do sangue, o negócio é tão vampiresco, não é? Parece, não é, uma coisa que não tem muito cabimento, mas, querido meu, querida minha, assim foi estipulado que nós que vivemos, nós que estamos aqui, não é? Nós que estamos na presença de Adonai, nós temos de participar do Seudat Mashiach, da ceia do Messias, para que nós possamos fazer parte do corpo dele. E aí o que fizeram? Estragaram a ceia. Estragaram a ceia. O que fizeram? Olha, já que tem que fazer a ceia, vamos estragar a ceia.
pegaram a ceia, que é com pão asmo, porque Yeshua é o pão asmo, ele é o pão asmo, não é? Ele fez a celebração durante o Pêssar, na festa de pães asmos, ele utilizou o pão asmo para fazer a celebração do Pêssar. Isso aí já tem aí disponível para você no YouTube, não é? Você que está ouvindo minha voz um pouco mais rouca, não é? Estou aqui realmente atravessando uma dorzinha de garganta, mas eu espero que você possa suportar mesmo assim, não é? Olha só, meu querido e minha querida, é importante você compreender que também a ceia não se celebra com suco de uva, meus queridos, não é? A ceia é celebrada com vinho preferencialmente que foi feito de acordo com a maneira que se considera kasher, ou seja, adequada, um vinho que não tenha sido contaminado com coisas que nós não podemos utilizar na nossa alimentação segundo as escrituras, então também não dá para celebrar com qualquer vinho. Nós temos o vinho adequado, o vinho kasher, para podermos utilizar no Seudat Mashiach. Então, meu querido e minha querida, também não adianta você falar, é o seguinte, eu não tenho como comprar, então é o seguinte, eu vou fazer a celebração com o pão Puma, desculpa, eu não gosto de usar marca, pão de forma e o refrigerante de uva, para não usar a marca de ninguém. Então, queridos, é complicado, porque a celebração não é com pão de forma e com suco de uva. A celebração é o que está escrito, ela é feita com pão asmo, pão sem fermento e com vinho. Você não fez isso, você não ceou, meu querido, minha querida, você não fez, você tem as bênçãos para proclamar sobre esses elementos, e então você vai ser participante do corpo de Yeshua e do sangue de Yeshua. Você não somente é um filho adotivo do Eterno, mas você é um filho de carne e sangue. Você recebe continuamente, cada vez que você celebrar o Seudat Mashiach, você recebe sobre você porção dele, como ele narrou com muita clareza em João e Yohanan 6. Por favor, meu querido e minha querida, você não pode ser inocente, você não pode deixar de congregar, você não pode deixar de participar do Seudat Mashiach, você não pode deixar de fazer de cumprir aquilo que Yeshua disse, aquele que tem meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama. Não fica dizendo que você ama e você não pratica, você nem participa da ceia. E se você participa da ceia, você não participa da ceia correta, não é? 1 Coríntios 11... versículo 17, vamos falar um pouquinho dessa ceia, importante você compreender algumas coisas que nós sabemos que são certas. Entretanto, nisto, lhes vou dizer não elogio, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. E, em primeiro lugar, eu ouço que quando vocês se reúnem, como Keilah, como congregação, há divisões entre vocês, até certo ponto eu realmente o creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados, ou seja, uma pessoa que vive contendendo, queridos, vai ser, no meio das divergências, você vai descobrir quem é aprovado, quem não é aprovado. É necessário que aconteçam divergências, você tem que saber aquele que está divergindo, no que ele está divergindo pelo certo, está divergindo pela vontade própria, por algo egoístico, ou ele está divergindo por algo que procede do Eterno, não é? Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, o Seudat Mashiach, porque cada um então deva comer a sua própria ceia e esperar um pelos outros. Assim, quando um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm em casa como comer e beber? Não desprezam aqui lá a congregação dos justos do Eterno e não humilham os que nada têm? O que eu lhe direi? Eu vou elogiar vocês por isso? Certamente não, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Yeshua, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado a favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma maneira, depois da ceia, ele foi e tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele volte. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar
contra o corpo e o sangue do Senhor Yeshua. Examine-se cada um a si mesmo, então coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, sem perceber que ali está o corpo e o sangue dele de verdade, realmente representado nesses elementos, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há muitos entre vocês fracos e doentes, e vários que já morreram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos nenhum juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados como este mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. E se alguém estiver com fome, então coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Não é? Então, queridos, tudo foi muito bem escrito, muito bem colocado. É impressionante que quando nós começamos a participar verdadeiramente do Seudat Mashiach, nós começamos a ver o Eterno, vamos dizer assim, como se limpando o nosso organismo também em relação a enfermidades, em relação a uma série de questões, mostrando para a gente o que está errado, ajudando-nos a corrigir, a estarmos íntegros também fisicamente, mas sobre todas as coisas, meus queridos, ele nos ensina a sermos verdadeiramente limpos espiritualmente, limpos em nossa alma, limpos em nossos pensamentos. O trabalhar de Yeshua, que é como ele mesmo disse, ele habitaria em nós, e ele cumpre isto de uma maneira cabal, de uma maneira definitiva, não é? Meu amado, minha amada, é importante que você possa compreender isso. É importante que você possa saber que é esse cumprimento, queridos. Olha, um dos motivos do Ministério Som do Céu é que nós possamos restaurar a Shekinah, restaurar o que você chama como Shekinah, que é a glória do Eterno sobre a vida das pessoas, sobre as nossas vidas, e nós temos provado disso, querido meu, querida minha. Por isso eu conclamo você que não faz, Céu, mas lá na minha congregação a gente usa o pão de forma e usa o suco de uva. Querido meu, querida minha, você sabe como deve ser feito, né? Olha, respeite a sua congregação, não vai chegar lá no pastor, na liderança, falar, olha aí, vocês estão fazendo tudo errado. Não faça isso, mas faça você o correto, não é? Reúna-se com a sua família. Nós no Ministério Som do Céu, nós temos aí todo segundo sábado, após o Shabat, como os discípulos, não é? Como os Shaliachim, como os Talmidim faziam na época do início da igreja original, da Kehilá original, a congregação original, não é? Que eu não vou chamar de maneira nenhuma de primitiva, porque ela não era primitiva mesmo, ela está anos-luz na nossa frente, não é? Eles se reuniram logo após o Shabat. Tem um nome próprio para isso, queridos, um nome próprio. Na tradução das nossas escrituras ficou domingo, meu Senhor amado, não é? Embora seja o primeiro dia da semana, está longe de ser domingo, porque inclusive você pode ler lá, quando o Shaul Hashaliah prega, ele fala justamente acerca disso, que ele estava pregando e o rapaz acaba caindo da janela. Nós já falamos até sobre isso aqui no Ministério Som do Céu. Então, querido meu, querida minha, eu gostaria imensamente que você pudesse ter esse discernimento na sua vida. Faça assim, com grande carinho, o mandamento, o cumprimento do mandamento, não é? Que o nosso querido Pai te ordenou por meio de Yeshua, porque Yeshua jamais falou nada da vontade própria dele. E eu desejo que você participe sim do Seudat Mashiach. Não sabe como fazer? Entre em contato com a gente, nós vamos ajudar você no que for necessário. Querido meu, querida minha, você precisa cumprir minimamente o Seudat Mashiach. Minimamente. Isso é mandamento, tá bom?